Fala, amigos, coletiva Thiago Carpini, e ele falou coisas importantes, tá, gente? Se você assistir até o final. Inclusive tem uma parte que ele fala sobre o Wellington Rato. Muito importante você ficar até o final da coletiva. Deixa o like aí e se inscreva no Resenha para ajudar o nosso trabalho, tá bom? Vamos nessa, coletiva de Carpini. Entrevista coletiva com o professor Thiago Carpini após a vitória do Vitória por 4-0 contra o Atlético de Alagoinhas, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano. Vamos lá, começar aqui a Rádio Metrópole, segurar por aqui, Carpini. Muito se fala nesse momento dessa série de invencibilidade, lógico, muito importante, mas acreditar acima de tudo um passo muito importante para a final. Até brincava agora há pouco nossa jornada esportiva e a gente dizia, o Vitória na final. Sabemos, lógico, o treinador vai ter uma cautela, mas deu um passo muito importante para poder chegar à grande decisão da competição. Boa noite, parabéns pelo jogo. Boa noite, obrigado. Não é nem a questão da cautela, é um fato mesmo, né? O futebol ele te prega tantas surpresas e a gente tem que estar muito precavido para não sermos surpreendidos. Nós enfrentamos uma equipe, de novo eu falo, muito bem organizada, muito bem treinada, uma equipe com valores individuais bem interessantes. Nós conseguimos, por ser o segundo jogo, conhecer um pouco mais, então nós trabalhamos em cima de neutralizar. O trabalho apronto para esse jogo foi em cima do nosso jogo anterior, por mais que outra equipe jogou, mas a gente viu as movimentações, viu de que maneira a gente aproveitaria as oportunidades que nós conseguimos criar, mas nós demos um passo adiante para carimbar essa vaga da final, mas nós temos mais 90 minutos no Barradão e a gente trata todos os adversários com muito respeito, da mesma maneira que nós vencemos aqui, nós podemos ser surpreendidos em casa, então pé no chão, equilíbrio em todas as situações, o momento é bom. A vitória hoje foi muito importante, mas a página virada, nós temos agora um jogo muito importante de Copa do Nordeste no meio da semana e depois a gente volta a falar do Campeonato Baiano. Carpini, não costumo geralmente dar parabéns pela vitória, mas hoje por um placar elástico, como o colega mesmo falou, praticamente a vantagem para a final já garantida. Há alguns dias atrás eu lhe perguntei numa coletiva sobre a questão da transição defensiva. Você me explicou a falta de treinamento, esse período muito longo. Mas parece que essa transição deu uma melhoradazinha. E eu vejo você, pelo menos nos jogos fora de casa, essa investida de bola mais longa e principalmente com o Neres fazendo isso. E muitas das vezes a defesa adversária consegue inibir. É uma situação de jogo que você pretende continuar fazendo, ou são jogos específicos, principalmente esses jogos fora de casa, onde a gente vê em algumas equipes que dão liberdade para que isso aconteça? Olha, a gente trabalha em cima de algumas situações e circunstâncias que possam ocorrer no jogo, né? Em relação a esses passes um pouco mais longos, de ataque a espaço, de profundidade, vocês viram como foi o início do jogo aqui, um gramado alto. Aparentemente aqui fora ele é regular, mas ele não é, a bola é muito viva, esse lado direito todo encharcado, então atrapalha muito a nossa circulação, aquele jogo que nós temos no Barradão, de posse, de controle, muito parecido com o estádio de hoje, mas eu acho que 2 ou 3 vezes pior foi o jogo do Maranhão, que além de ser ruim, o Castelão ele é muito pesado, deixa o jogo muito lento, muito amarrado. Como eu falei, um jogo eliminatório, tinha muita coisa envolvida. Anterior a isso, nós tivemos outro jogo aqui em Alagoas, então são circunstâncias ao gramado e eu acho que o mérito da equipe do Vitória é a adaptação em cima de qualquer jogo, qualquer gramado, independente do adversário. Então, talvez a gente fuja um pouco das nossas características em algum jogo, para a gente poder ser eficiente e conquistar os resultados. Isso aconteceu também na reta final do ano passado. Foram momentos, por exemplo, eu lembro de alguns jogos que me marcaram muito, mas eu poderia citar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Nós tivemos 3 finalizações, 2 gols, nós abrimos mão de propor, de ter a bola, de construir, mas nós, dentro daquilo que foi proposto por estratégia, em função do adversário, de gramado, da situação de momento, a gente soube se adaptar. Então, é um mérito do Vitória, de uma equipe madura, muito mérito desses atletas de assimilarem e se adaptarem o mais rápido possível a cada condição de jogo. Carpini, 20 jogos sem perder, o time com um pé e meio, né, na final do Campeonato Baiano e segue agora com uma sequência de 3 jogos dentro do Barradão por 3 competições diferentes. O que esse bom momento representa para o Vitória numa sequência como essa e agora que já pega um outro jogo para uma outra competição que é a Copa do Nordeste? Representa um aumento de responsabilidade, né? Cria-se uma imagem de que a derrota ela não vai acontecer e quando acontecer como vai ser, a derrota ela vai acontecer e nós vamos absorver da melhor maneira, tirar os proveitos, as lições necessárias. Espero que isso se postergue mais, porque a gente entra no mês de março, onde nós temos
jogos eliminatórios, jogos decisivos, e não é o momento que essas derrotas elas aconteçam. Então, Vitória chega num bom momento, mas isso não representa nada. Nós temos que nos desafiarmos. Eu falei isso para os atletas agora, depois antes da nossa oração, depois do nosso jogo de hoje. A cada vitória, a cada resultado positivo, a cada retrospecto, a cada tabu quebrado, aumenta-se a nossa responsabilidade e a expectativa sobre o nosso trabalho. E o nosso maior desafio, nosso maior adversário passa a ser nós mesmos. Então, a gente precisa manter um equilíbrio em todas as circunstâncias. Hoje foi um jogo bom e nós vencemos. Agora nós vamos ter outros desafios adiante. Outro ponto importante também que acho que você não colocou na pergunta, desculpa até complementando a sua pergunta, mas acho que é importante falar. E a gente volta para o Barradão depois de 4 jogos fora de casa. Fortaleza, 2 vezes em Alagoinha e um jogo eliminatório de Copa do Brasil com 4 vitórias. Então tem muito mais saldo positivo do que às vezes as pessoas se apegam a ganhou, mas não jogou bem, o alerta tá ligado. Pô, quero que esse alerta siga ligado eternamente. Se continuar dessa maneira, tá ótimo. Professor Eduardo Machado da TV Vitória, parabéns pelo grande resultado. E assim, a gente falou essa semana da coletiva com o Cáceres, eu perguntei para ele sobre a questão de lideranças no clube e de maneira geral. A gente sabe que está tendo um rodízio, mas o bacana é que os jogadores têm todos uma autorresponsabilidade muito grande, o elenco tem essa grande autorresponsabilidade e parece que a faixa hoje virou um detalhe, porque todo mundo está junto nesse esquema. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse é um ponto dessa estratégia da gente estar rodando essa liderança, esse capitão, porque o capitão de um jogo é um cara que está ali mais próximo da arbitragem, é um interlocutor ali do trabalho que foi planejado, mas todos sabem aquilo que foi planejado. Então, esse rodízio, eu quero justamente criar mais pilares, né? O Vitória ele não pode ser refém do Carpini, refém de um goleador, refém de um capitão, refém de um... Não, nós temos um grupo, nós somos o Vitória, nós representamos aqui uma instituição muito grande, representamos uma torcida, então nós precisamos que os atletas não só assumam responsabilidades que eles já assumem como atleta dentro de campo, mas responsabilidades de liderança no nosso dia a dia, no nosso ambiente de treinamento, nos nossos horários, nas nossas responsabilidades, direitos e deveres. Então, quanto mais eles conquistam, mais eles vencem, mais a gente estica um pouquinho a corda para a gente não tirar o pé do chão e não ter zona de conforto. Thiago Luiz, do Panorama Rubro-Negro. Em fevereiro foram 8 jogos em pouco espaço de tempo, né? E aí você teve só 2 jogos com 4 dias, teoricamente, para descanso, mas descansava e treinava quando dava. Vem quebrando recordes, chegou aí a marca de a 3ª sequência, 20 jogos sem perder, então chegou uma marca importante. O que é que você tem falado no vestiário para extrair um pouco mais desses atletas com pouco tempo para treinar? Eu passo para eles aquilo que eu acredito. Eu acho que quando a gente fala as coisas com verdade, as chances da gente ser assertivo elas são maiores. Todos aqui têm as suas perspectivas individuais, profissionais, pessoais. Claro que o atleta, assim como todo trabalhador em qualquer função, ele trabalha também porque tem um lado financeiro, isso é importante, é o sustento da nossa casa, como é o sustento da sua, aquilo que você faz, mas que acima disso existem outros valores, que são esses que eu procuro passar para ele. O título, a história, a conquista, as metas, os tabus, isso é o que fica, isso que é o gratificante. E nós temos aqui a oportunidade de fazer, se a gente não fizer, outro grupo vai fazer. Então, se Deus abençoe, a oportunidade foi nos dada, vamos fazer nós, vamos deixar um legado, vamos ser lembrados com saudade, com carinho disso que a gente está construindo aqui. Carpini, boa noite. Jean Oliveira. Apesar do gramado muito pesado, o Vitória teve movimentações e passes interessantes no jogo de hoje. Além do resultado positivo, né, que tranquiliza para o segundo jogo, como é que você avalia o desempenho do seu time hoje? Gostou muito do que viu hoje aqui, apesar dessas condições do gramado? Sim, nós conseguimos jogar um pouco mais hoje, né, intercalar um pouco entre a jogada mais combinada, algumas dobras e um pouco mais também das bolas de profundidade, os passes um pouco mais longos. Eu acho que, como eu mencionei anteriormente, a adaptação dos atletas ao que era necessário para a partida de hoje. Então a gente fica, claro, feliz, satisfeito e sabemos que hoje representou bastante coisa para nós. Como eu disse anteriormente também, tem aquelas metas pessoais, as perspectivas, mas a gente começa a enxergar outras coisas também.
E não que isso tenha facilitado, né? Mas o fato de já ter enfrentado o adversário, isso sem dúvida me dá muito mais embasamento para aquilo que a gente vai fazer. Eu consigo passar, era essa a dificuldade que às vezes eu tento passar para vocês, talvez eu não consiga, de enfrentar uma equipe como o Maranhão lá. Você não sabe o que você vai encontrar, sem contar um campo que deixa tudo igual. Então aqui, o primeiro jogo foi muito difícil, uma equipe que a gente mesclou bastante, e nesse jogo eu já enfrentei, eu já sabia das dobras, já sabia dos beiradas, já sabia do esquerdinho, tivemos atenção especial, adiantamos a marcação pelo lado esquerdo para tirar a construção do lateral de onde se inicia a jogada do Anderson, então já estava tudo mais encaixado, então isso facilita o trabalho dos atletas, porque a minha obrigação é passar o máximo de informações, e quando se tem informação, facilita o jogo. Carpini, boa noite. Serra do canal Rubro Negro TV. O Vitória anunciou a contratação de PP, né, um jogador que é muito experiente, 27 anos, jogou no Grêmio, Flamengo. E o que me chama a atenção é que no Cuiabá ele jogava com uma espécie de meio armador, né? Ranieri falando ali o primeiro, né, o segundo homem, e ele armando mais as jogadas. Essa contratação de PP vai muito no sentido de que o Vitória precisa de um jogador para poder, às vezes, descansar o Mateuzinho, já que nós só temos o Mateuzinho com esses jogadores, e também tem o Wellington Rato, que tem atuado bem até nesses 2 últimos jogos. Sim, o Rato foi muito importante, a atuação boa dele hoje, né? Ele sofreu pênalti, participação no gol, assistência no primeiro gol, porque é um jogador que cria-se uma expectativa, né? Criou-se uma expectativa muito grande por todo o retrospecto vitorioso da carreira. E a gente tem muita certeza daquilo que ele vai entregar. Por isso que a gente pede para todos os torcedores, a gente vê às vezes alguns recortes que não são verdades. O Rato é um líder, hoje foi o nosso capitão. No próximo jogo nós vamos provavelmente rodar esse capitão, mas é um cara muito importante. Vocês não têm obrigação de saber disso, mas ele atravessa por um momento delicado pessoalmente, e o grupo tem abraçado ele de uma maneira incrível. Então tem o ser atleta, mas tem um ser humano também, e a gente tem esse cuidado de não perder ninguém, e a gente entende o momento delicado, pessoal, particular, né, que não vem ao caso, de maneira nenhuma eu iria falar isso com vocês, mas ele vem conseguindo que as coisas se resolvam fora de campo para que ele possa entregar aquilo que ele vai entregar para o Vitória. A chegada do PP é justamente isso, ele é um médio, né, um meia barra volante ali, um volante barra meia, um cara que tem muita capacidade de pisar na área, já jogou numa função ali de costas, joga pelos corredores também, um cara que tem esse compromisso sem a bola, tem força aí no aspecto defensivo, mas ele tem um pouco mais de chegada, por exemplo, do que o próprio Willian Oliveira, que é um cara que ultimamente a gente tem estimulado essa chegada, o próprio Baralhas, que sempre aparece como elemento de surpresa para as finalizações, e o PP já tem isso. Então, também é pensando em alternativas não só para o Matheus, mas para a nossa temporada. Nós vamos precisar de muita gente, porque tem muito jogo. Carpini, quando você chegou no Vitória, seus primeiros 20 jogos, você teve um aproveitamento de apenas 35%. Nos 20 jogos subsequentes, você quase dobrou esse aproveitamento, foi para mais de 60%, e nos jogos desse ano são 15 já. Vitória sem perder, 11 vitórias, 4 empates, mais de 80%, eu ainda não fiz as contas com esse jogo de hoje, mas 15 jogos. No ano passado você fez 20 para poder ali encontrar a formação ideal, para poder encontrar ali o time ideal para poder jogar. Você já encontrou com 15 jogos dessa temporada esse time ideal e essa forma de jogar ideal? Eu acho que é legal os dados que você me trouxe aqui. Eu não sabia desse primeiro recorte, né? Imaginava que tinha sido bem baixo o aproveitamento, né? Vocês estão no nosso dia a dia, a gente sabe como foi desafiador, tudo que a gente enfrentou, dificuldades, de mudanças, de ambiente, de comportamento, de peças, enfim, de tudo. Nós encontramos ali um caminho, graças a Deus, e a entrega de todos os atletas que participaram desse processo. Eu acho que hoje o Vitória encontrou uma maneira de se comportar. Acho que o time ideal, ainda a gente vai variar bastante, né? Nós temos, claro, um caminho ali, alguns atletas vão ocupando o seu espaço. O Alter hoje, mais uma vez, uma partida segura, aquilo que se esperava dele, que eu acompanho muito desde o Goiás, eu tinha muita convicção nesse atleta. E você vê como o futebol é dinâmico, né? Chegam atletas, saem atletas, a gente fala, oh meu Deus, saiu o Zé, poxa, mas e agora? Agora ninguém mais fala do Zé, e a vida segue, a roda gira, o ciclo do futebol é dessa maneira, então nós precisamos confiar no que está sendo feito. E a gente agradece essa confiança que tem de vocês, do torcedor, e que esse recorte ele se siga, né? Por muito tempo. Claro que esse recorte alto assim é muito difícil,
mas que seja um recorde que nos dê um ano tranquilo, um ano seguro, que a gente possa brigar e conquistar títulos, que a gente possa ter as competições seguras, como o Campeonato Brasileiro, que é o nosso carro-chefe, o retorno à Sul-Americana, muita coisa boa para o Vitória esse ano. A gente sabe que vai ter muito trabalho, mas eu acho que encontramos um caminho e o início tem sido maravilhoso. Entrevista coletiva com o professor Thiago Carpini encerrada. Fazer um comentário aqui sobre essa questão do Wellington Rato. E nós temos um exemplo muito próximo, né, da situação do Rato, que foi a situação do Alejandro no ano passado. O jogador também enfrentou problemas. Na época o Vitória, não lembro se falou da situação, né, ou só expôs depois. Mas é importante essa fala do Carpini, até para o torcedor entender um pouco mais o momento que o ser humano passa, né? O jogador é o reflexo do ser humano. Se o ser humano tiver com a cabeça boa, tranquilo, tudo resolvido, dentro de campo, o jogador tende a render um pouco mais. Agora, quando tem problemas, meu amigo, até eu aqui, para gravar um vídeo com problemas, o vídeo não sai de jeito nenhum. Essa que é a verdade. Então, isso é importante para que nós tenhamos um pouco mais de paciência, um pouco mais de tranquilidade nos julgamentos ao Wellington Rato. Então, fica uma lição para a gente aí, lembrando do exemplo do Alejandro no ano passado, tá certo? Muito obrigado, amigos, tamo junto. Essa foi a coletiva de Thiago Carpini do Vitória. Um abraço.